Um garoto de 15 anos, trilha conhecida, equipamento completo. 4 colegas e um líder experiente a menos de 200 metros de distância. E em 15 minutos, ele simplesmente desapareceu. Não foi encontrado nenhum rastro, nenhuma roupa, nenhum equipamento, nenhum sinal de queda, de acidente, de luta, nada. O Brasil mobilizou mais de 300 pessoas para encontrá-lo. Policiais militares, soldados do exército, bombeiros, alpinistas profissionais, cães farejadores, helicópteros, um avião da Força Aérea Brasileira. Chamaram sensitivos, cartomantes e videntes. Vasculharam cada centímetro daquela montanha por 28 dias seguidos. Não encontraram absolutamente nada. A revista Go Outside elegeu esse desaparecimento como o 3º maior mistério do mundo nessa categoria. O caso permanece aberto até hoje. E quanto mais você olha para os detalhes do que aconteceu naquele 8 de junho de 1985, menos a história que te contaram faz sentido. Se você acabou de chegar nesse canal, aperta o botão de inscrição agora. Porque o que a gente vai revelar nesse episódio nunca foi apresentado junto, com todas as inconsistências alinhadas na ordem em que aconteceram. Ativa o sininho. Deixa um comentário com o que você já sabe sobre esse caso. E se você curtir o vídeo, você ajuda mais pessoas a saberem o que realmente aconteceu no Pico dos Marins. Para entender por que esse caso ainda intriga investigadores 40 anos depois, você precisa começar pelo começo. E o começo tem um detalhe que quase todo mundo ignora quando fala sobre o sumiço de Marco Aurélio Bezerra Bozaja Simon. Marco Aurélio tinha um irmão gêmeo idêntico, Marco Antônio. Os dois eram inseparáveis, andavam juntos em todas as atividades do grupo de escoteiros olivetanos, em São Paulo. Aquela excursão ao Pico dos Marins, no município de Piquete, no interior paulista, seria a primeira vez na vida que os dois fariam uma atividade separados, porque Marco Antônio estava doente e ficou em casa. Marco Aurélio, com 15 anos, subiria sozinho pela primeira vez uma montanha de verdade. Era uma conquista. Seria a atividade que o levaria à categoria sênior dentro do escotismo. O grupo que seguiu para o Pico dos Marins no dia 7 de junho de 1985 era formado por 4 escoteiros adolescentes, Marco Aurélio, Osvaldo, Ricardo e Ramatiz, e pelo líder deles, Juan Bernabéu Céspedes, um imigrante espanhol que chefiava a tropa há anos e era descrito por quem o conhecia como experiente e confiável. O grupo se instalou no sítio de Afonso Xavier, um guia local com mais de 30 anos de experiência naquela montanha, que havia cedido espaço de acampamento na base do Pico dos Marins. E aqui começa o primeiro detalhe que a versão oficial nunca explica satisfatoriamente. Antes da excursão, a diretoria do grupo escoteiro olivetano havia determinado em reunião formal que a subida ao Pico dos Marins só seria feita com guia especializado. O próprio Afonso Xavier, dono do sítio onde estavam acampados, havia sido indicado para esse papel. Ele conhecia cada pedra daquela trilha. Havia preparado até lanche para a subida. Mas Juan Bernabéu dispensou o guia. Alegou que havia ouvido que Afonso não teria tempo disponível. Afonso e a esposa dele foram ouvidos pela polícia e negaram isso categoricamente. Disseram que estavam disponíveis, que haviam preparado o lanche, que esperavam a chamada que nunca veio. Não foi a única decisão estranha de Juan naquele dia. No mesmo período, outro grupo de montanhistas chegou ao sítio do Afonso com a mesma intenção de subir o Pico dos Marins. José Wilson Martimiano, sua esposa e um amigo chamado Simon, apelidado de Espanhol, vieram de Lorena numa rural Willis Verde. José Wilson foi direto aos escoteiros e convidou o grupo para subirem juntos no dia seguinte. Subir em grupo maior, com pessoas mais experientes e familiarizadas com a região, é exatamente o tipo de decisão que qualquer líder responsável tomaria. Juan recusou. Disse que o grupo subiria mais tarde. No dia 8 de junho, o grupo dos escoteiros subiu sozinho.
A trilha que leva ao cume do Pico dos Marins, percorrida em ritmo normal, leva cerca de 1h30. Juan e os 4 adolescentes levaram 6 horas para chegar ao ponto onde Osvaldo se machucou, bem antes do cume. 6 horas para uma trilha de 1h30. O grupo havia se perdido na ida, tomando caminhos errados desde a base. Por volta das 2 da tarde, já longe do cume e com um ferido no grupo, Juan tomou a decisão que mudaria a história. Osvaldo havia machucado o joelho num buraco entre as pedras, não conseguia pisar no chão. Tentaram fazer uma improvisação para carregá-lo. O tipo de solução de campo que escoteiros treinados deveriam saber fazer, mas não funcionou. Foi então que Juan virou para Marco Aurélio e disse que ele descesse sozinho, que abrisse o caminho de volta, marcasse as pedras com giz, o número 240, identificação do grupo, e fosse ao acampamento buscar ajuda. Um garoto de 15 anos, numa montanha que ele não conhecia. Trilha que o próprio grupo havia errado na subida, sozinho. 15 minutos depois que Marco Aurélio desceu sozinho, não era mais possível avistá-lo. O grupo seguiu as marcas de giz que ele havia deixado nas pedras e chegou a uma bifurcação. Marco havia tomado o caminho da esquerda. Juan optou pelo da direita, afirmando que os 2 caminhos se encontrariam mais à frente. Não se encontraram. E a partir dali, Marco Aurélio Bezerra Bozaja Simon desapareceu da superfície da terra. O restante do grupo desceu a montanha já de noite, chegando à fazenda de um morador local por volta das 2 da manhã. Juan tomou sopa. Dormiu. Às 6 da manhã seguinte, saiu sozinho de volta para a montanha, dizendo que ia procurar Marco Aurélio. Voltou 5 horas depois, sem o garoto, sem ter pedido ajuda ao Afonso Xavier, o guia experiente que estava a 50 metros de distância. E, detalhe registrado no inquérito, sem nem ter se dado ao trabalho de bater na porta da casa de Afonso ao retornar do acampamento às 5 ou 6 da manhã para perguntar se Marco Aurélio havia passado por lá durante a noite. É o tipo de detalhe pequeno que diz muito. Se você acabou de descer uma montanha, passou a noite longe do acampamento e ao retornar percebe que um garoto de 15 anos que desceu sozinho ainda não está lá. A primeira coisa que qualquer pessoa faria é bater na porta vizinha e perguntar se viram o menino. Juan não fez isso. Tomou sopa, voltou para a montanha sozinho e voltou de mãos vazias. O alerta oficial só foi dado quando Paulinho, um morador local, chegou de Kombi ao sítio e tomou conhecimento da situação. Foi ele quem acionou o chefe local do escotismo, Gugu, que por sua vez mobilizou os primeiros voluntários. A família de Marco Aurélio, incluindo o pai, o jornalista Ivo Bozaja Simon, só foi avisada às 10h30 da noite daquele domingo, mais de 30 horas depois do desaparecimento. O que veio depois foi a maior operação de busca já montada no Brasil até aquele momento. Mais de 300 pessoas vasculhando cada metro quadrado do Pico dos Marins e arredores. Policiais militares, soldados do exército, incluindo um batalhão de infantaria de Lorena, bombeiros, alpinistas, guias experientes, cães farejadores, 2 helicópteros, um avião da FAB, 28 dias de busca ininterrupta. Sensitivos e videntes foram chamados quando os métodos convencionais não deram resultado. O Pico dos Marins foi varrido de cima a baixo, em todas as direções possíveis. Não foi encontrado absolutamente nada, nenhum rastro, nenhum objeto, nenhum cabelo, nenhuma pegada, nenhuma peça de roupa, nenhum fragmento de osso. Como se Marco Aurélio tivesse evaporado a 200 metros do acampamento. E então, chegou o 3º dia de buscas. O dia em que 2 delegados, George Henry e Bayer Lane, fariam sua primeira visita oficial ao Pico dos Marins para acompanhar os trabalhos pessoalmente. Aquele seria o primeiro dia dos 2 no caso. Naquela mesma manhã, um incêndio de grandes proporções irrompeu no Pico dos Marins.
de que o fogo não havia sido acidental. A chuva havia caído antes, o que tornava a probabilidade de combustão espontânea muito baixa. Naquelas condições, um incêndio daquela proporção precisaria de ajuda para começar. Os delegados questionaram formalmente o incidente. Nunca obtiveram. Os 2 delegados que assistiram ao incêndio colocaram por escrito suas suspeitas respostas sobre a origem do fogo. As buscas foram interrompidas enquanto as chamas duraram. Juan Bernabeu foi ouvido como principal suspeito. O inquérito policial registra uma lista de pelo menos 8 inconsistências formais no depoimento e no comportamento do líder. Dispensou o guia contratado sem justificativa verificável. Recusou a oferta de subida em grupo com pessoas mais experientes. Perdeu o caminho numa trilha simples, levando 6 horas em vez de 1h30. Separou um adolescente sem experiência do grupo numa situação de emergência. Não avisou a casa mais próxima ao retornar sem encontrar o garoto. Saiu sozinho de madrugada para fazer buscas em vez de acionar ajuda imediata. Voltou de mãos vazias após 5 horas na montanha sozinho. E tomou o caminho oposto ao de Marco Aurélio quando o grupo chegou à bifurcação, seguindo em direção contrária ao menino. Para tentar obter uma confissão, a polícia recorreu a métodos que hoje são descritos como tortura. O escoteiro Osvaldo Lobeiro, então um adolescente, foi separado dos outros garotos, levado de Camburão de São Paulo a Piquete, colocado numa sala com Juan e forçado a assinar uma denúncia formando contra o líder. Osvaldo se recusou. O delegado Edmundo Zaborski apontou uma arma para o garoto. Osvaldo, ainda assim, não assinou. O próprio Juan foi espancado na frente dos adolescentes. Nenhum dos escoteiros assinou nada contra Juan. O líder foi liberado. E então, segundo o pai de Marco Aurélio, Juan prestou seus depoimentos à polícia e desapareceu. A família nunca mais teve contato com ele. 40 anos depois, o caso Marco Aurélio continua aberto. Foi arquivado em 1990, reaberto informalmente em 2005 pelo jornalista investigativo Rodrigo Nunes, que passou 10 anos entrevistando mais de 60 testemunhas e publicou 3 livros sobre o caso. E formalmente reaberto pela Polícia Civil em 2021. As escavações mais recentes, feitas com drones de tecnologia alemã que identificaram possíveis marcas de covas no terreno, foram realizadas em 2023. Não encontraram nada. Em 2025, a Polícia Civil anunciou nova retomada das buscas. O caso ainda não tem desfecho. Ao longo de 4 décadas, 4 grandes linhas de investigação foram construídas, e nenhuma delas foi descartada completamente. A primeira e mais aceita pelos pesquisadores sérios é a desorientação, seguida de morte acidental. Marco Aurélio, sem experiência em trilha solo e numa montanha que o próprio grupo havia errado, pode ter se perdido completamente após a bifurcação. O Pico dos Marins tem um cânion lateral. O Cânion dos Marins, que drena o terreno para uma área de mata densa praticamente impenetrável, onde qualquer pessoa sem experiência de orientação poderia desaparecer sem deixar rastros. Em 2018, um corredor francês experiente se perdeu exatamente nessa mesma região e foi encontrado com vida apenas por coincidência. A desorientação explicaria a ausência de vestígios sonoros. As paredes rochosas do cânion criam ecos que desorientam qualquer tentativa de localização por apito. Mas não explica por que 40 anos de buscas, incluindo tecnologia moderna de drone, não encontraram absolutamente nenhum fragmento de osso, objeto ou roupa do garoto. A segunda linha é a mais perturbadora e a que o pai de Marco Aurélio nunca descartou completamente: o envolvimento direto ou indireto do líder Juan. Não necessariamente um homicídio premeditado, mas a possibilidade de que um acidente tenha ocorrido na presença de Juan, que então teria ocultado o corpo antes de descer com os outros garotos. Isso explicaria as inconsistências no depoimento.
O incêndio suspeito no terceiro dia de buscas, a saída solitária e matinal de Juan para a montanha antes de acionar qualquer ajuda, e o subsequente desaparecimento do líder da vida dos familiares. Não é prova, mas é um conjunto de comportamentos que, como o pai de Marco Aurélio registrou formalmente, nunca recebeu uma explicação satisfatória. A terceira linha é a mais estranha e também a mais difícil de desconsiderar completamente. Na noite seguinte ao desaparecimento, quando os escoteiros já estavam de volta ao acampamento, o grupo ouviu um apito vindo da mata. Um apito direcional, do tipo que escoteiros são treinados a usar para sinalização. E viram um clarão de luz azul piscando 3 vezes. Juan saiu sozinho na direção do apito e da luz. Voltou sem Marco Aurélio. Um dos escoteiros que estava presente afirmou durante anos ter ouvido e visto aquilo. Afonso Xavier, que também estava no local, disse que as luzes eram casas distantes. 2 adultos, 2 versões completamente diferentes do mesmo evento. E nenhuma delas foi investigada formalmente de maneira satisfatória. A quarta linha é a que mais mobiliza o imaginário popular, e a que pesquisadores sérios mais resistem, mas que um delegado da época chegou a levantar oficialmente: o desaparecimento intencional, com a ajuda de terceiros. A ideia de que Marco Aurélio teria fugido deliberadamente. A família descartou isso com um argumento simples e devastadoramente lógico. Se Marco Aurélio quisesse desaparecer, poderia ter feito isso em São Paulo, com roupas, documentos e dinheiro. Na montanha, deixou tudo para trás. Não havia motivo, não havia plano, não havia nada que indicasse uma fuga voluntária. E então, ao motorista de ônibus. Durante as buscas, depois que os cartazes com a foto de Marco Aurélio foram espalhados pela região, um motorista de ônibus procurou a polícia e relatou ter dado carona a um adolescente desorientado nos arredores do Pico dos Marins, com características físicas que correspondiam ao desaparecido. A polícia aplicou um teste. Sem avisar o motorista, fizeram o irmão gêmeo de Marco Aurélio, Marco Antônio, idêntico ao irmão, entrar na sala durante o depoimento. O motorista reconheceu imediatamente. Disse que era aquele garoto que havia dado carona. O teste criou mais perguntas do que respostas. O motorista estava confundindo os gêmeos. Havia realmente visto Marco Aurélio depois do desaparecimento? Ou havia visto Marco Antônio num momento que não ficou registrado? Essa linha nunca foi investigada até o fim. O que fica, ao final, é a mesma sensação que esse caso produz em qualquer pessoa que se aprofunda nele. A de que há camadas nessa história que nunca foram abertas com o rigor que mereciam. Um garoto desapareceu a 200 metros de um acampamento, num dia com dezenas de pessoas na mesma montanha, sem deixar um único vestígio em 40 anos de buscas. O líder que tomou todas as decisões que levaram ao desaparecimento nunca foi indiciado, nunca explicou satisfatoriamente cada uma das inconsistências registradas no inquérito e desapareceu da vida da família como se o próprio caso não existisse. O crime, caso tenha havido um, prescreveu. Mesmo que alguém confesse amanhã, não haverá punição legal. O pai de Marco Aurélio, Ivo Simon, passou décadas investigando o caso por conta própria, escrevendo, entrevistando, tentando construir a narrativa que a polícia não construiu. Ele morreu sem uma resposta. O Pico dos Marins ainda está lá. As trilhas ainda existem. Visitantes ainda sobem aquela montanha todo fim de semana. E em algum ponto daquela encosta, há 40 anos, um garoto de 15 anos marcou o número 240 numa pedra, tomou um caminho que ninguém mais seguiu e nunca mais voltou.